Olá pessoal, ótima terça-feira a todos. De antemão eu peço para você dar o joinha, se inscreva no canal, dê uma força aí no nosso projeto aí para crescer. Nós estamos aqui em Recife, não é? E o objetivo aqui é divulgar um pouco do material da direita, o que acontece, os eventos, falar um pouco sobre a política do nosso país, né? Os últimos acontecimentos, os eventos. E tem muita coisa acontecendo, não podemos ficar fora dessa esfera, desta seara, uma vez a política influencia em toda a nossa vida, não é verdade? Então, se você quer deixar um legado aí para a sua futura geração e para você mesmo, não é? Um dia você vai ficar idoso, se você é jovem, e você vai querer gozar de uma terceira idade com uma qualidade de vida. Para isso você precisa que o seu país esteja sendo bem administrado, né? Que esteja com pleno emprego e que seus filhos estejam bem, né? Trabalhando, se profissionalizando, bem educados, bem formados e com um futuro promissor. Para isso você precisa ser um agente ativo, não é? Ser um sujeito da história, não é? E tentar mudar a nossa política, né? Mudar a forma de administrar o nosso patrimônio, que é o nosso Brasil, não é? Mas vamos falar um pouco sobre a perseguição que impera hoje no nosso país. Perseguição contra os cidadãos honestos, trabalhadores, contra pessoas de variadas categorias profissionais que tentam exercer, né, o seu trabalho, o seu ofício com dignidade, que preza pelos princípios e valores que foram passados pelos seus avós, bisavós, tataravós, valores e princípios que estão sendo sufocados, não é, por esse estilo de vida profano, não é, imposto por uma esquerda nefasta, não é, que agride, não é, a essência da nossa vida, os pilares, não é, da sociedade, Deus, pátria, família, não é? Eles agridem os heterossexuais, né? Como que o mundo não dependesse dos heterossexuais. Imagina se o mundo só tivesse gay ou se só tivesse lésbica, não é? Como iria haver a reprodução? Talvez você não existiria. Então não tem lógica você apoiar ideologias sem fundamentos, não é? Que vêm lá do colo do capiroto, porque de Deus isso não é. Não é verdade? Você pode não ser um cristão, você pode ir para a igreja, mas tem coisas básicas que teu pai, tua mãe, teus avós te ensinaram que você nunca vai abrir mão. Não é? Você pode ser o cara mais errado da vida, mas se você tem um filho, se você tem uma família, você vai querer sempre dar o melhor para ele. Não é? Aquela coisa de ensinar o teu filho no caminho que deva andar, né? Para que ele não caia nas ciladas que você caiu, para que ele não erre como você errou, não é? É mais ou menos por aí. Então você, claro, que vai pegar aqueles fundamentos, aquelas bases, né, de relacionamento, filosofia de vida, crenças, que vá nortear o seu filho, os seus descendentes, para um caminho melhor, não é? Qual pai que, porque sofreu, porque foi submetido à servidão, não é? Foi privado de sua liberdade, vai querer o mesmo para seus filhos, não é? Imagine no Brasil, na época da abolição da escravatura ali, que quando a princesa Isabel, né, me parece 1888, baixou aquele decreto imperial que aboliu a escravatura. Então, certamente, muitos escravos, na época, eles, antes deste decreto, eles sonhavam com um futuro melhor, um futuro livre para seus filhos, para seus netos, não é porque eu sou escravo que eu vou querer que meu filho seja escravo, mais ou menos por aí. Então, faça isso, lute para que seu filho seja mais livre que você, porque hoje no Brasil nós não vivemos uma democracia, isto é um fato, não é? Eu queria falar hoje especificamente sobre a perseguição ao jornalista, não é? Você lembra do Wellington Macedo? A maioria já nem lembra mais, né? Do pobre do Wellington Macedo, jornalista cearense que foi preso em Brasília, né, a mando lá do Supremo Tribunal Federal. Foi um dos primeiros jornalistas a serem presos
neste processo de perseguição atual. Então, o Wellington Macedo foi preso ali por atentado contra a democracia, esses crimes subjetivos que não está nem tipificado no Código Penal, né? E o Wellington Macedo ficou um tempo preso e me parece que agora ele está com tornozeleira, mas foi o primeiro preso, foi restrito de sua liberdade, né? E passou um período doente na prisão. Enfim, o Wellington Macedo chamou muita atenção o caso dele, né? Porque ele era um profissional de primeira, um baita de um jornalista, né? Um jornalista que, poxa, o pessoal, pelo menos da direita, os mais conservadores, gostavam muito das matérias do Wellington Macedo. Ele era um tipo de jornalista investigativo. Então ele investigava o que acontece aí na política, com os políticos, com os corruptos, dizia o que acontecia por trás dos bastidores. E trazia à tona, é claro que se irritava a grande mídia, porque a grande mídia é o seguinte, pessoal, a grande mídia tradicional, ela é de uma época que dominava, né, o processo de informação. Então, o que saía, por exemplo, de uma emissora poderosa, que não vou nem citar o nome para derrubar o vídeo, era verdade absoluta e formava a opinião das pessoas, não é? As novelas dessa emissora formavam a moda, ditava as regras, ditava o estilo de vida, o ritmo da sociedade. E veio a internet, não é? Atravessou no caminho desta poderosa emissora e outras mais recentes. Então, claro, de repente vem um Wellington Macedo, que era o jornalista, né? E olha, o que está acontecendo é isso de fato. Estão roubando, estão fraudando, investiguei aqui e tal, olha, sem interferência, tem tendência, sem distorção, e aí o pessoal se encantava com as matérias deles. Depois veio o Alan dos Santos, do Terça Livre. Quem não lembra do Alan dos Santos? Este de vocês, a maioria já lembram, porque está hoje exilado lá nos Estados Unidos. Até que o STF tentou a extradição dele, mas graças a Deus não conseguiu. E aí o Alan dos Santos veio arrebentando. O seu canal derrubava a Globo, derrubava tudo quanto é emissora. O cara era bom, passava o dia inteiro no ar, com a sua equipe profissional de jornalistas, com a notícia plural, cumprindo ali dentro do artigo 220 da Constituição, que fala do pluralismo nos meios de comunicações. E o Alan dos Santos, ele era aquele cara ousado, que desafiava a verdade das emissoras, e trazia notícia, desafiava a tirania dos poderosos. E por isso ele foi perseguido, é claro. Lá, quando bate para mais de 1 milhão de seguidores, é claro, isso chama atenção, acende uma luzinha lá dos togados e começa o processo de perseguição. Aí já foi com o Xandão, E aí começou a decretar prisão, perseguição, apreensão de bens, E o homem já está há mais de 3 anos nos Estados Unidos, conseguiu o exílio, graças à liberdade lá dos Estados Unidos, e não pode vir ver a sua família, sua esposa, seus filhos, uma situação muito delicada. Mas aí muitas pessoas continuam ainda falando, é com ele, é com o vizinho, não é comigo. E foi deixando acontecer, não é verdade? Então nós temos, mais recentemente, o Alan Frutuoso, o Alan Frutuoso do canal Vista Pátria. Alan Frutuoso está preso, ia para a Argentina fazer um passeio com sua família, E lá, diga de passagem, tem muitos locais bons para se visitar, para quem gosta de curtir um friozinho, E o Alan dos Santos foi surpreendido, por um alerta da Polícia Federal lá no aeroporto. E o que acontece? Não tinha nem mandato para ele, não tinha mandato. Mas, segura ele aí, depois a gente pede o mandato, só de menos. Isso é o devido processo legal. Então é isso, pessoal. Então, o Wellington Macedo, o Alan dos Santos, o Alan Frutuoso, essa turma de jornalistas são jornalistas reais, jornalistas de verdade, jornalistas que ousaram enfrentar o sistema, estão pagando alto preço por mim, por você. Por mim, por você, que muitas vezes se acomoda, não se importa
com o problema alheio, que é o teu problema, é o meu problema, né? O processo de liberdade no Brasil está sendo restrito, cerceado. O nosso direito à liberdade, garantido lá no artigo 5º da Constituição, não é mais o mesmo. A liberdade virou uma liberdade relativa, em que tudo depende do entendimento subjetivo da cabeça de um dos 11 togados. É isso, assim que está o nosso Brasil. Então, quando eu digo que o Brasil precisa renascer das cinzas, é porque não existe mais nem instituição de controle do Supremo Tribunal Federal, que seria o Senado Federal, não é? O Senado Federal é responsável, por exemplo, pelo processo de impeachment, né, que se inicia lá na Câmara dos Deputados e o desfecho é dado lá no Senado Federal. Então temos hoje o Rodrigo Pacheco, que é um presidente do Senado comprado, né, assim como era o Davi Alcolumbre. Pessoal, é importantíssimo, né, a eleição de presidente do Senado. Mas nós fomos surpreendidos com a última eleição, em que cerca de 53, né, senadores optaram pelo Rodrigo Pacheco, né? Então, a população de bem hoje não pode acreditar mais no Senado. Quando eu digo não dá para acreditar, porque a maioria estão com o sistema, chancelaram isso que está aí, não é? Se o Rodrigo Pacheco ele é contestado pela população do país inteiro, principalmente de Minas Gerais, não é? Que é o estado dele, não é contestado da mesma forma pela maioria dentro do Senado. Então nós não temos hoje representação dentro do Senado. Vamos estabelecer essa relação entre nós, o povo, e os nossos representantes, não é? Então o Senado Federal hoje está na mão do sistema, não é? A Câmara dos Deputados, idem, né? Nós vimos agora na reforma tributária, quando cerca de, 360, 370 deputados apoiaram esta reforma tributária que concentra, né, o poder econômico, praticamente toda a arrecadação dos estados e dos municípios lá em Brasília. Então dá essa autonomia ao governo federal, que poderá redistribuir esse dinheiro, e aí os governadores e prefeitos vão mendigar, né? Vão pedir aquilo que é seu por direito, né? Quebrando assim o pacto federativo do país, e os governadores passam a não gerir mais, não ter autonomia sobre os recursos arrecadados pelo seu estado, né? Aí quando disse que na reforma garante o ressarcimento desses valores, ora, esse ressarcimento vai depender de muita coisa. Estamos falando de política no Brasil, que tudo tem um preço, pessoal, nada é de graça. Aí o governador, para pegar o seu dinheiro de volta, vai ter que fazer a vontade de quem está lá na cadeira, no poder. E esse conselhão, né, que vai gerir estes recursos, é indicado por quem? É indicado pelo governo. Então, não vai funcionar esse modelo que foi aprovado pelo Congresso, podemos dizer assim. Mas a Câmara dos Deputados também deixou aí o seu recado, não é? O recado que a maioria está na mão do sistema. Agora, a Câmara dos Deputados, nós esperávamos um pouco mais. Por que deu esse resultado na reforma tributária? Porque o modus operandi deste governo é comprar os parlamentares para aprovar os seus projetos. E assim fez, né? Foi liberado cerca de 5 a 6 bilhões, né, em emendas parlamentares, e os deputados chutaram o balde, né, para seus ideais, para a fidelidade com os seus eleitores, né? Prevaleceu o quê? A fidelidade partidária, o povo que se lasque, foi isso que aconteceu. Então, gente, resumindo, o Congresso não representa o povo no Brasil, né? O povo está refém de governo, chefe do executivo, de Congresso, e de justiça nem se fala, né? A justiça hoje representa o sistema, né, através da Suprema Corte. Isso, pessoal. Então, o Brasil precisa mudar, não é? Nós vemos hoje as manifestações muito tímidas, muitas pessoas já não querem mais se concentrar para fazer manifestações porque elas não acreditam mais. Ora, nós vamos reivindicar a quem? Antes nós tínhamos ao menos as Forças Armadas, que era ali o último bastião para que a sociedade pudesse reivindicar
não é, uma intervenção, uma espécie de cumprimento do artigo 142, sim, que está na Constituição. Não tem nada de ditatorial, não tem nada de ditadura. Trata-se de um dispositivo constitucional que está no artigo 142, e dá prerrogativa lá para as Forças Armadas, através do acionamento de um dos chefes dos três poderes. No caso, nós esperávamos o acionamento por parte do presidente Bolsonaro, para que garanta a lei e a ordem no país, é o que está lá na Constituição. Não adianta o Supremo, o ministro, dizer que o entendimento não é isso. Olha, o entendimento é o que está lá na Constituição. Não subestime a inteligência do povo. Nós não precisamos, vocês não têm capacidade, infelizmente, capacidade moral hoje para convencer as pessoas. Tudo que vocês conseguem lá do Supremo é através da canetada, até porque vocês não foram eleitos pelo povo. Quem foi eleito também não está servindo para nada. Mas, em particular, os ministros da Suprema Corte não foram eleitos pelo povo. Foram indicados aí por um amigo, foi indicado até pelo primo, foi o caso do Marco Aurélio, foi indicado pelo seu primo. Lá o Collor de Mello indicou o seu primo para a Suprema Corte. O Lula indicou agora o seu amigo, o seu advogado. O José Dirceu indicou lá o Fux, que tem um vídeo, tem reportagem falando que ele, se ele fosse indicado, ele foi lá pleitear com o José Dirceu, na época, que era o Gabinete Civil, e prometeu absorver o José Dirceu de umas condenações, e assim ele fez quando chegou. O Dias Toffoli, que foi indicado aí pela Dilma, se não me engano, o Lewandowski, essa turma toda, amigos, são indicações de amigos. Não temos, infelizmente, justiça aí no nosso país, está muito complicado. A instabilidade jurídica é muito grande, as pessoas não acreditam mais, e a tendência está sendo essa, as pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos. Você vê nas comunidades, quando se pega um ladrão, um criminoso que pratica delitos dentro da comunidade, vale salientar, eles não levam mais para a polícia, eles levam para o dono da boca ali, que vai resolver o problema com muito mais eficácia na concepção de muitas pessoas. Embora eu não concorde com isso, justiça com as próprias mãos, não é bem por aí, mas é ação e reação, o vácuo do poder. O poder não fica sem ninguém, não adianta. Se a autoridade pública não ocupa um espaço em determinado local, em um determinado lugar, em um determinado município, estado ou país, alguém vai ocupar, não é verdade? Então é isso. A incredulidade no Estado brasileiro, de forma mais generalizada, está muito grande. O povo não acredita mais nessa legitimidade do Estado. O Estado não funciona. Hoje o cara, por exemplo, foi eleito a presidente de forma obscura, sob muita contestação, o voto impresso que foi pedido com milhares de pessoas na rua, não teve a interferência direta do ministro do próprio TSE, que foi lá no Congresso conversar com a liderança partidária para não aprovar, uma interferência direta. Também não foi feito nada pelo Rodrigo Pacheco, Então teve esse desfecho, eleito presidente dessa forma bizarra. E fiquei sabendo ontem da notícia, cerca de 1,5 milhão, dado por William Bonner, que deve ter orgasmo em ter falado essa notícia. 1,5 milhão de pessoas no Brasil foram cortadas do Bolsa Família. E vi reportagem lá da Bahia, vídeos amadores, e mulheres chorando, reclamando, porque tiveram a surpresa de ver o seu nome cortado e por aí vai. A maioria dessas pessoas, infelizmente, fizeram o L. Então é isso aí, fizeram o L, então vocês querem o L, vocês não pediram isso aí, o Lula, paz e amor, Aí tá aí o cara aí, ó, 1,5 milhão cortado, entendeu, gente? Quem vai ser mais prejudicado? São essas pessoas, justamente, que elegeram este senhor que está hoje na presidência da República, Que mais recentemente aí tem um discurso dele aí, Em agosto vai ter em Belém uma reunião, um fórum, não sei o que é que vai ter lá, que ele quer discutir essa questão da Amazônia, E ele diz que quer tomar decisão, tipo assim, a revelia do Congresso, Tem coisas que a gente quer fazer com aquele jeitão dele,
que depende do Congresso, isso não pode ser assim. Ou seja, porra, o cara foi eleito em nome aí de um discurso da democracia, e agora que foi eleito ele diz, olha, a gente depende do Congresso para fazer o que queremos sobre a Amazônia. Não é bem sobre a Amazônia não, é qualquer coisa. Ou seja, gente, o poder originário de um país democrático é o legislativo, é o Congresso, não é? O presidente que se pronuncia dizendo que não quer depender do Congresso para tomar qualquer medida pertinente a qualquer coisa, isso é uma clara evidência de um espírito tirânico. O cara é um ditador, meu irmão. O cara é um ditador. Basta vocês, amizade, diga com quem andas, que eu digo com quem você é. Nicolau Maduro, Oswaldo Ortega, né? Estreitando relações com a Coreia do Norte, com a China, não é? E de outro lado desprezando, não é, as relações diplomáticas com Israel, com os Estados Unidos, que são tradicionais amigos do nosso país, da nossa cultura, dos nossos elementos formadores daqui, que deram grande contribuição ao nosso país. Estados Unidos esteve junto com o Brasil lá, na Itália, na Segunda Guerra. Então é isso. Não tem nenhuma dúvida, eu não entendo como é que muitas pessoas tiveram tanta dificuldade em perceber esse espírito tirânico do Lula. Acreditaram no discurso fácil, no conto do vigário, e agora estão chorando. Gente, olha, a falta de conhecimento de fato faz o povo perecer, né? E eu vejo agora o povo perecendo, perecendo em suas mesas, vai faltar alimentos. Essas pessoas que tiveram aí o Bolsa Família cortado, vão passar necessidade, vão passar dificuldade, né? O desemprego aumenta, as empresas grandes, montadores de automóveis estão saindo do Brasil, não é? Empresas fechando, lojas fechando. Outro dia nosso amigo Fred gravou um vídeo mostrando ali no centro de Recife ali, uma rua inteira, gente, com as lojas todas fechadas, né? Em pleno horário comercial. Isso é um reflexo, em Recife só não, em várias cidades, em vários municípios, né? A economia está caindo. A gente sabe que o Bolsonaro passou, sim, superávit com 50 bilhões, ou seja, o cara passou o governo com 50 bilhões no caixa. Toma aí, cara, 50 bilhões, positivo, superávit. E agora está em 40 bilhões deficitário, ou seja, gastou os 50 e gastou 40 que não tinha. Essa conta não bate, pessoal. Isso não tem como dar certo. Não tem outra alternativa senão combater este governo, combater este governo mesmo, porque se nós não combatermos, não retirarmos, é como você está em um ônibus, cheio de pessoas, e esse ônibus está sendo guiado por um motorista louco, cego. Alguém tem que parar esse ônibus, tem que puxar o freio, tem que arrancar esse cara de lá. Entendeu? Claro que existem as vias institucionais para se fazer isso. Só que as vias institucionais que nós falamos é o quê? É o Senado, onde se pauta o impeachment. E Rodrigo Pacheco não vai fazer isso. Rodrigo Pacheco ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal porque ele sabe que nas urnas ele não tem nenhuma chance. Porque ele não é merecedor, não é? Ele não é digno de ser eleito hoje nem a síndico de prédio lá em Minas Gerais. Então o que resta para ele? Resta para ele o mesmo que restou para Rodrigo Maia, quando saiu da presidência da Câmara dos Deputados. Pergunta lá no Rio de Janeiro se alguém vai votar no Rodrigo Maia para alguma coisa. Claro que não. Você ouviu falar no Rodrigo Maia nos últimos dias? Não. Esse cara, pelo resto da vida, ele vai depender de favores, dos amigos que ele fez favores quando estava na presidência da Câmara dos Deputados. A mesma coisa vai ser o Rodrigo Pacheco quando sair da presidência do Senado. Então, ele fará qualquer coisa para ir para lá, para o Supremo Tribunal Federal. Então, é isso, pessoal. É isso aí. O retrato do nosso Brasil. Jornalistas sendo perseguidos, presos. Minha solidariedade aí do Brasil Conservador para a família do Alan Frutuoso, do Vista Pátria. Sua esposa gravou um vídeo pedindo ajuda, Pix. E aqueles que puderem ajudar, ajudem sim, pessoal, ajudem, porque o trabalho desses caras foi e é muito importante para todo que abriu mão da sua família, que estão presos,
alguns exilados, né? Pessoas estão saindo do Brasil porque não vê mais futuro promissor aqui para a sua família. Aqueles que podem sair fora estão saindo, né? Como na vida dela, muitas pessoas perceberam que a coisa ia ficar feia, saíram. Quem não saiu se lascou em banda, né? E está lá se virando nos 30. Esses vão ter que mudar o país deles. Valeu, pessoal, um abração a todos. O vídeo ficou um pouco longo, mas é muita história para contar. Um forte abraço a todos.